Paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar nessa hora uma experiência vivida com o próprio Espírito Santo nessa tarde. E ela está muito fresquinha dentro de mim e eu não consegui me recolher sem antes deixar registrados os bons feitos do Senhor na nossa vida. E o quanto precioso é viver uma vida em concordância com aquilo que a palavra do Senhor nos propõe a viver. Uma vez chamados como filhos, alcançados pela graça através de Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio, cumpriu o propósito do Pai, nos resgatou da morte, do pecado, da injustiça, da prisão e nos levou para um caminho de eternidade. A partir do momento que nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa vida ela tem um preço. E esse preço é um preço impagável, humanamente falando. Esse preço é um preço imensurável, humanamente tentando calcular. Esse amor, essa entrega de Jesus, o Filho de Deus, fez por mim, por você, é de arrebatar o nosso coração, é de quebrantar o nosso coração e permitir com que a cada minuto da nossa vida a gente possa seguir buscando cumprir um propósito de eternidade. A sua vida, ela tem um propósito de eternidade, ela não se resume a isso aqui. Ela não se resume à casa que a gente mora, que a gente conquistou com tanto trabalho. Ela não se resume nos títulos que a gente pode acumular. Ela não se resume ao dinheiro guardado no banco, ela não se resume a dons, talentos dados por Deus, cedidos por Deus para o louvor da sua glória. Não, ela não se resume a isso. A nossa vida, ela precisa de encontrar o objetivo central, que é glorificar a Deus em todo tempo e lugar. O salmista, no Salmos de número 45, ele começa o seu salmo falando o seguinte: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que eu compus. A minha língua é como uma pena de habilidoso escritor. Em uma outra tradução, que eu li esse versículo, fala assim: a minha língua é a pena de um destro escritor. E ainda tem uma outra tradução que diz assim: da minha boca saltita palavras de gratidão e de adoração ao Senhor, porque a minha vida, ela é como um escritor criativo. Olha que profundo, Salmo 45. O salmista, ele está dizendo que a sua vida, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades comuns de comunicação, elas são consagradas e elas são usadas exclusivamente para adorar ao Criador. O salmista está dizendo que a sua boca, que é o seu instrumento de comunicação, mas é um dos principais, ela está a serviço de um destro escritor. Ela está à disposição de um escritor que conduz a sua vida. Em outras palavras, fazendo aqui uma analogia, é a mesma coisa de dizer: Senhor, eis-me aqui. Os meus lábios, as minhas mãos, o meu corpo, os meus pés, tudo que há em mim, ela está à sua disposição para que o Senhor, o destro escritor, o precioso escritor, o perfeito, pleno de criatividade, de unção e de beleza, possa usar. O meu coração, ele se quebrantou ao ler esse versículo hoje. E eu consigo fazer tirar esse momento de gratidão ao Senhor aqui na minha casa, aqui na minha salinha de adoração, e lembrar de algo que me aconteceu hoje à tarde.
eu estava no meu trabalho, atendendo um cliente que até então eu só estava atendendo por telefone, eu ainda não tinha tido um contato direto com ele, mas hoje foi o dia que ele precisou de ir até o meu ambiente de trabalho, meu escritório. Chegando lá, conversando sobre o processo, sobre os problemas, né, as fragilidades do processo, conversando sobre o problema dele, na qual ele me procurou para ajudá-lo, e ali apresentando soluções, apresentando o que a gente poderia fazer dentro da legalidade. Eu pedi a ele um tempo, falei que ele poderia ficar lá mexendo no celular dele enquanto eu desenvolvia um pequeno texto necessário para aquele momento. Aí ele, não, doutora, tudo bem. E assim foi feito. E eu fiquei ali escrevendo, juntando os documentos que eu precisava. E de repente, ali concentrada no meu trabalho, no que eu estava fazendo, eu comecei a solfejar, sem programação alguma. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Comecei a solfejar baixinho, baixinho. Eu nem queria que ele ouvisse. Foi o meu momento ali. E de repente, esse meu cliente, ele parou, olhou para mim e falou: nossa, para tudo, eu não sei explicar o que eu estou sentindo nesse momento. Eu falei, mas o quê? O que está acontecendo? Está tudo bem com o senhor? Aí ele falou, está tudo bem, mas é porque eu estou sentindo algo aqui dentro depois que você começou a cantar esse pedacinho dessa música, e eu conheço essa música, canta de novo. Eu fiquei meio sem graça, falei, não, desculpa se eu te atrapalhei. Ele, não me atrapalhou não, por favor, canta de novo. Eu cantei, essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. E ele começou a cantar comigo. E aquele jovem senhor, ele se quebrantou na presença do Senhor, e ali ele disse, agora eu entendi por que eu vim aqui. Agora eu entendi por que eu estou passando por essas provações, por essas dificuldades, por esses prejuízos. Porque eu sempre fui do altar. Eu sou um levita, eu sou um adorador do Senhor, eu sou um baterista, um percussionista. Desde criança eu tocava bateria na igreja. Eu sempre toquei a minha adolescência toda, a minha juventude toda. Eu estava ali no altar servindo a Deus com a minha mãe, com os meus parentes, a minha irmã. Mas eu resolvi sair da presença do Senhor, eu preciso de voltar. Ah, meu irmão, mas a glória do Senhor, a glória da reconciliação, a presença gloriosa de Jesus, que convence o homem do pecado, que constrange o homem ali na sua condição humana, afastada da graça, afastado do amor, da presença do Senhor, inundou o nosso ambiente. E ali, o Espírito Santo foi enchendo os meus lábios de doces palavras, foi trazendo à minha memória as palavras encaixadas para aquele momento, as palavras propícias para aquele momento. E ali eu cantei uma outra canção para ele, que falava de volta filho, volta para casa, filho volta, o pai te ama, o pai te espera. E ali eu falei do amor do Senhor para com ele, que o Senhor continua de braços abertos, ele não o esqueceu, ele não o abandonou, e que seguro mesmo ele vai estar nos braços do Pai. E ali eu comecei a declarar para aquele jovem, Senhor, volta hoje, não perca tempo, o tempo é hoje, Ele quer continuar te usando, Ele quer continuar enchendo a sua boca de lindos cânticos de livramento, Ele quer continuar usando as suas mãos, a sua habilidade como instrumento para adorar o nome dEle e trazer o reino dEle aonde você está estabelecido. E aquele jovem começou a chorar. E me mostrou uma mensagem que ele disse, doutora, a minha mãe, uma mulher de oração, olha o que ela escreveu para mim hoje à tarde, justamente o que a senhora está falando comigo aqui, já há quase 6 horas, quase à noite. E ali a gente pôde glorificar o Senhor, exaltar o Senhor e declarar
que a nossa vida, ela foi totalmente consagrada para o louvor e adoração do Senhor. E que essa fonte que foi consagrada para exaltar o Senhor não pode alimentar outros rios. Não pode se alimentar e nem alimentar outros rios que não sejam os rios que fluem do trono do Senhor, que exala santidade, que exala bondade, misericórdia, mansidão, que exala o fruto do Espírito, que exala o amor, o perdão, a humildade. E o Espírito Santo está me levando a compartilhar isso com você nessa hora. Volta, se esse também é o seu caso. Se você se perdeu ao longo do caminho, como esse jovem senhor disse, eu me perdi pelas paixões do caminho. Eu me envolvi com tantas coisas e agora está difícil de voltar, mas eu quero voltar. A minha vida, ela está vazia, mesmo tendo muitas coisas, a minha vida está vazia. E eu pude falar com ele: jovem, volta logo, volta correndo, o Pai está de braços abertos e a sua vida só será completa depois que você retornar para a sua casa, que é o trono da glória do Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor está disposto a nos receber. Ele está disposto a nos perdoar, a trocar as nossas vestes, passar remédio nas nossas feridas e redirecionar os caminhos da nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a própria vida. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele muito mais. Ele vai fazer. Essa tarde muito me marcou, porque sem pretensão alguma, ali no meu momento de produção, o que estava cheio o meu coração e o que estava cheio a minha mente saiu dos meus lábios. O louvor e a adoração dentro de nós, ela é contínua. E quando ela chega a ser externada, deixa fluir as águas vivas do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que está plantado junto às águas dos ribeiros fluirão de dentro de si rios de águas vivas. E hoje, nessa tarde, eu percebi isso. Rios fluem, mas eles fluem livremente. Deixa os rios do Senhor fluir da sua vida. Volta rápido. Você que se perdeu pelo caminho, volta. Você que está com seu ministério parado, você que não está conseguindo fluir na presença do Senhor, conserte os seus caminhos, endireite os seus caminhos. Volte para o altar do Senhor. Entra para o seu quarto, rasgue o seu coração, quebranta o seu coração. Reconcilie-se com o Senhor, se aliance novamente com a eternidade, com o reino de Deus. E permita que Ele venha fazer jorrar do seu interior rios de águas vivas. Para você cantar, declarar e o que sair dos seus lábios tocar no coração do outro. Envolver a alma do outro, como aquele jovem senhor disse. Quando a senhora estava cantando aí baixinho, algo diferente aconteceu dentro de mim. E eu fiquei pensando, gente, mas eu não cantei nada, eu só cantei uma frase, baixinho aqui, sussurrando. Mas foi o suficiente. Quando a árvore está plantada junto às águas dos ribeiros, os seus frutos, eles aparecem no tempo certo. Permita-se ser usado pelo Senhor. E eu oro a Deus, nessa hora eu ministro sobre a sua vida uma unção de encorajamento, de renovo, de desejo ardente em ser usado e achado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Medite Salmo 45 e se deleite nesse manjar de consagração, de unção, de beleza e de criatividade do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.